Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de física, certo? Iniciaremos um novo tópico, uma nova unidade, que é a unidade 3, som e energia sonora. Tema 1, ondas e suas características. Como o próprio tema fala, vamos falar sobre onda, Vamos ver aqui, que é um meio como o som se propaga, por meio de onda, mas aí nós vamos entender melhor o que são essas ondas. Observe aí no primeiro slide, a energia pode ser transportada de um ponto a outro de diversas formas. Ela pode ser carregada por objetos, como a energia química armazenada numa bateria ou num bujão de gás. Mas também pode ir de um local a outro, mesmo que os objetos não saiam do lugar, por meio das ondas, certo? Primeiro, então essa noção, onda para que serve? Ela serve para você movimentar algum tipo de energia. Por exemplo, se eu tenho uma pilha, a energia dela está armazenada naquela pilha, dentro da pilha. Ou então de um bujão de gás, a energia térmica, eu falei de pilha, pilha é energia elétrica. Por isso que é importante a gente seguir a sequência das unidades, porque esse tipo de energia eu já falei anteriormente. Então a pilha, um armazenamento, é um objeto que armazena a energia elétrica. Já o gás é um tipo de energia que armazena, é um tipo de objeto que armazena energia térmica, certo? Então, vamos lá. Nesta unidade você vai conhecer um pouco mais sobre as ondas, como som, luz e calor, que transportam a energia de um local para o outro sem precisar que a matéria seja levada junto, certo? Ou seja, é um tipo de propagação que não necessita de um objeto acompanhando ela. Por exemplo, eu tenho que carregar, vamos utilizar o pincel novamente, Para mim levar a tinta desse pincel, eu tenho que utilizar o pincel todo, para levar a tinta para um lado e para o outro. Então, esse daqui é um meio que eu utilizo para poder carregar a tinta. Já a onda é um meio utilizado para que eu não tenha que carregar a tinta, que eu não tenha que utilizar o pincel, porque eu quero carregar a tinta. Como assim? O calor, eu não tenho que levar a fogueira. Por exemplo, se eu tenho uma fogueira aqui, e quero aquecer minha mão, por exemplo, eu não tenho que levar a fogueira até minha mão para poder aquecer ela. Ela pode aquecer o quê? De maneira afastada, por meio de quê? De ondas. Assim como o som. Vocês não estão me ouvindo agora? É preciso a caixa de som que vocês estão ouvindo, ou então o fone de ouvido, está em contato diretamente com o ouvido de vocês? Não, vocês podem estar o quê? Afastado da caixa de som, certo? E mesmo assim vocês vão conseguir me ouvir, porque o som se propaga por meio de ondas, certo? E é isso que nós vamos entender agora. Quando falamos de onda, observem aí, tem uma jangada, e as ondas do mar. Será que isso tem alguma relação? Outra coisa, de onde vêm as ondas do mar? O que produz o som da rebentação das ondas? Como o som se propaga no ar? Esse tipo de coisa, que a gente vai ver, Vamos lá, então vamos ver os tipos de onda. Quando o assunto é onda, a primeira ideia que vem à mente são ondas na água, seja no mar, nos rios, nos lagos. Porém, existem várias outras formas e tipos de onda. Algumas que vocês percebem, outras que vocês não conseguem ver, ouvir ou sentir. Você vive mergulhado no mundo de onda. Além de se divertir com as ondas do mar, pode ouvir música por meio das ondas sonoras, enxergar com as ondas luminosas, aquecer alimentos por meio das micro-ondas e também ouvir rádio, assistir TV e etc., falar no telefone. Eu sei, pessoal, essa questão das ondas, que é um meio por onde a energia se transporta, ela é muito constante no nosso dia a dia. Por exemplo, para vocês estarem me vendo, vocês estão... Como é que está essa energia que vocês conseguem enxergar, Como é que chegou até vocês? Por meio de ondas luminosas. Vocês só conseguem me enxergar agora por causa das ondas luminosas da tela, certo? Estou emitindo para vocês.
né? Então, esse tipo de energia que vocês conseguem captar vão por meio de ondas, né? Tanto a energia sonora quanto a visual, vamos chamar assim de energia, né? Então, vamos lá. A definição. Uma onda é uma perturbação realizada num ponto qualquer do espaço, que se propaga para outro local, transportando energia sem transportar a matéria. Ou seja, quando eu pego uma determinada onda, vamos supor, no lago, eu faço com que uma folha se movimente. Quando tem uma certa onda assim, a folha não sobe, desce. Ou seja, a folha fez esse movimento, subiu e desceu, por meio da onda do mar, né? Ou onda de um lago. Quando a gente joga uma pedra, não faz aquelas ondinhas assim, ó. Então, se a gente joga uma folha, a gente vê a folha sobe e desce. Então, esse movimento foi feito por causa da onda, mas não necessariamente a água mudou, certo? A água, quando essa folha se movimentou, ela mudou de lugar ou ela continuou lá? Continuou lá, né? Então, não precisa que a matéria acompanhe, né, esse tipo de movimento. Apesar de não transportar matéria, existem ondas que precisam de meios materiais para se propagar. As ondas do mar, por exemplo, precisam da água para se propagar, assim como o som precisa de algum meio em geral, no caso é o ar, né? Essas ondas são chamadas de ondas mecânicas, certo? Então vamos lá, primeiro, vamos fixar. Quando a gente falar em onda, vamos imaginar realmente uma onda, certo? Daqui a pouco eu vou desenhar direitinho todas as características para vocês. Então, primeiro, quando a gente fala em onda, lembrem-se das ondas, normal, né? Saibam que tem dois tipos de onda: onda mecânica e onda eletromagnética. No caso das ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, a minha voz, o som, né? Você só consegue ouvir minha voz porque tem ar aqui dentro. Como assim? Quer dizer que o som se propaga por meio do ar? Sim, a onda utiliza o ar, né, para se propagar. Outro exemplo, a onda do mar. A gente só consegue entender essa questão ver a movimentação dessa folha porque eu utilizei uma lagoa, né? Nesse caso do mar, porque tem água. Então esse tipo de onda que a gente vê, que a gente percebe, ela é o que? Uma onda mecânica, porque precisa de um meio para se propagar. E já a onda eletromagnética não precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, a luz não precisa de um meio para se propagar. Como assim? A minha voz, para vocês ouvirem, vocês precisam do ar. É necessário que aqui esteja cheio de ar, né? Então, já a luz não. A luz pode chegar até a vocês sem ter ar nenhum aqui. Tanto é que a luz do sol chega até a gente, né? Então vamos lá. Então, pessoal, é importante. Essa questão do vácuo, né? A onda eletromagnética se transporta no vácuo. O que é vácuo? É a ausência de matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que existe e ocupa lugar no espaço, né? Então, esses são conceitos bem anteriores, né? Que a gente viu no primeiro volume lá. Questão de matéria, vácuo, a gente já discutiu tudo isso. Então vamos lá. Então estou partindo do pressuposto que vocês já entendam o que é vácuo, né? Vamos lá. Onda mecânica precisa de um meio para se propagar. Onda eletromagnética não precisa de um meio para se propagar. As ondas que transportam energia elétrica, térmica e luminosa são ondas eletromagnéticas. Diferente das ondas mecânicas, além de se propagarem no meio material, como ar, vidro, água, as ondas eletromagnéticas também se propagam no vácuo, né? Aí, pessoal, vamos agora para o primeiro exercício do material de vocês. Ele simplesmente está perguntando que tipo de onda está relacionado com as figuras. Vamos lá. Identifique nas imagens a seguir se é uma onda mecânica que precisa de um meio para se propagar ou se é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo, ou seja, não precisa de um meio para se propagar. Olá humana numa partida de futebol.
quando as pessoas falam, né? Na partida de futebol, todo mundo fala uma frase. Precisa de algum meio para se propagar? Precisa, né, pessoal? Precisa de quem aí, no caso? Você disser, olá, humano, todo mundo fala, né? Na sua parte. Ali precisa do ar para que se propague aquele som. Ou aquela... na realidade o som, né? Para que se propague o som, é necessário o que? A presença do ar. Então, esse olá humana, numa partida de futebol, é um o quê? Mecânica, né? O item B, tsunami que atingiu o Japão em 2011. Observem aí na imagem, Precisa de... Aliás, essa onda aí, precisa de um meio para se propagar? Precisou, né, pessoal? De quê? Da água, né? Então, vamos lá. Luz ultravioleta, precisa de um meio para se propagar? Não. Falou em luz, calor, energia térmica. Você vê outro aqui, luz, calor, energia térmica. Deixa eu ver aqui o outro. Isso. Luz, calor e energia térmica são os principais. Não necessitam de meio para se propagar. Então, no caso do item C, luz ultravioleta, não precisa, né? Falou em luz, não precisa de nenhum meio para se propagar. Raio X também não precisa de um meio para se propagar. Então, a questão 1 é só isso. Só para a gente identificar o que é uma onda mecânica, que precisa de um meio para se propagar, e o que é uma onda eletromagnética, que não precisa de um meio para se propagar. Bem, no próximo tópico, ele fala sobre a formação das ondas. Como a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, você pode se perguntar, de onde vem a energia que a onda carrega? Qual é a fonte de energia de uma onda? Né? Toda onda tem uma fonte, uma pedra que cai ou um vento que sopra, deformando ou perturbando o ambiente. Né? A superfície da água, por exemplo, funcionando como fonte de energia que transfere energia cinética para a água, produzindo um pulso. E essa energia que será transportada então pela onda. Bem, o que ele quer dizer aí, pessoal, nessa parte? Toda onda precisa de o quê? Uma fonte para se propagar. Quando eu tenho essa onda aqui em um lago, tem uma energia, não tem? Aqui, que faz com que essa energia faz com que se eu tivesse uma folha aqui em cima, a folha faria o quê? Ela subiria e desceria, subiria e desceria. Ali tem alguma energia para fazer com que aquela folha suba e desça. Foi a água. A água causou aquilo, certo? Tudo bem. Mas a água como se fosse apenas um material por onde a onda se propagou, né? Então, o que foi que aconteceu aí? Teve que a fonte dessa onda tem que vir de algum lugar. No caso da água, do lago, foi uma pedra. Por exemplo, se eu jogar uma pedra num lago, o que acontece? Ele vai formar aquelas ondas. Então, a fonte de onda aí foi quem? Foi a pedra, que tinha energia cinética, e a energia cinética, que é a energia do movimento, se transformou em onda, né? Pronto, então vamos lá, seguindo aqui, A outra maneira de ver a onda, pessoal, é se eu pegar uma corda. Por exemplo, se eu pegar uma corda e fizer um pulso, né? Dar um determinado pulso, produzir um pulso numa corda, o que acontece? Ela faz isso, né? Ela sobe e desce, e ela continua, vai fazendo isso, né? Quando a gente faz isso numa corda, ela continua, ela faz esse movimento aqui e continua, certo? É uma maneira da gente poder enxergar uma onda, né? Aqui, o próximo tópico, pessoal, é também importante que a gente entenda logo. Primeiro, a gente já viu os dois tipos de onda mecânica e onda eletromagnética, os meios que elas se propagam, né? Agora, falta o quê? A gente entendeu o que é uma onda periódica, ou seja, é uma onda que acontece de 3 em 3 horas, de 3 em 3 segundos, como assim? Por exemplo, se eu tenho um pulso desse aqui, uma onda dessa, vamos supor que acontece a cada segundo, pronto, 1 segundo, uma onda, outro segundo, outra onda, outro segundo, outra onda. O que é que isso é?
Isso representa o período da onda, certo? Certo? Esse tempo aí, ele é regular. A cada segundo eu tenho uma onda. Então isso nós chamamos de período de onda, certo? Bem, pessoal, então vamos resolver aí o primeiro exercício falando sobre fonte de onda, que é o que? É o que causa aquelas ondas, né? No caso, ó, identifica a fonte de energia das ondas mostradas na figura abaixo, a seguir, né? Ondas no mar. Quem é que causa as ondas do mar? Aquele movimento. É o vento, né, pessoal? Então, quem é a fonte de energia que causa o movimento? O vento. No item B, ó, ondas numa piscina. Nesse caso aí, ó, a onda numa piscina também poderia ser pedrinhas aí caindo na piscina, como também pode ser chuva, né? O que é que causa essas ondas, essas ondulações na água? No caso aí seria a chuva, né? É a minha fonte, fonte de onda, né? A fonte de energia. E o som do piano? Bem, pessoal, o piano tem uma corda dentro, né? Que quando a gente toca uma tecla e faz aquela zoada. Então, a luz da lâmpada, né? Então, de onde é que vem a fonte da luz da lâmpada? Na realidade, pessoal, esse tipo de lâmpada aí é de um filamentozinho de ferro. Ele aquece e brilha, né? Bem, então, essas são as características básicas que a gente acabou de ver, ó, que são o quê? O que é uma onda, os dois tipos de onda, né? Que é a onda mecânica e a onda eletromagnética. Deixa eu ver a próxima aqui. E o tipo de fonte de onda, né? Então, o conceito geral é esse. Agora nós vamos ver o que? Nós vamos ver a característica da onda, né? Quais são as componentes que a onda tem, né? Então, vamos ver na lousa agora, parte por parte, né? Das componentes das ondas. Bem, pessoal, nesse caso aqui, ó, eu quis representar a onda dessa forma, ó. Vamos supor que aqui seja uma corda, certo? Então aqui, ó, observe que se eu pegar uma corda, isso é só para representar mesmo, uma onda. Vamos supor que eu peguei na ponta dessa corda aqui e fiz isso, ó. O que é que vai acontecer? Ela não vai fazer isso aqui, não vai, ó, né? Do mesmo jeito, se eu jogar uma pedra dentro de um rio, ele vai fazer essas ondinhas aqui, ó, né? Então vai depender o que? Da fonte. Essas ondas vão depender da fonte que causou elas, né? Então quais são as características, ó, dela? As componentes, ó. Nós temos a amplitude, que é o tamanho dela. Nós chamamos de amplitude. O que é amplitude? Essa reta aqui no meio, onde ela inicia, ó, até o topo, ou então essa outra parte aqui, ó, tem o mesmo valor. Isso aqui é o que a gente chama de amplitude. Amplitude da onda. E essa amplitude está relacionada com o quê? Com a energia. Quanto maior a amplitude, maior a energia que essa onda carrega. Certo? Então temos aqui, ó, a amplitude. Aqui, no ponto mais baixo, chamamos de vale. E no ponto mais alto, chamamos de crista da onda, né? E aqui chamamos de vale. Certo? A distância entre dois vales chamamos de lambda. Ou entre duas cristas também chamamos de lambda. Percebam que é a mesma onda, ó. Porém uma está para cima, ó, e a outra está para baixo, ó, certo? Chamamos o tamanho dessa onda aqui de quê? De lambda, ó, o comprimento da onda, certo? E o que seria a frequência? É um pulso por segundo. Por exemplo, cada pulso desse aqui, ó, a frequência, o que é? É a quantidade de pulsos que passam por segundo. Vamos supor que uma determinada onda, ó, isso aqui, pessoal, imaginem se movimentando, né? Não está parado, continua se movimentando, ó. Então imagine que por uma determinada área passe um pulso desse aqui, ó, ele vai passar. Vamos supor que ele passou 1, passou 2, 3 em 1 segundo, certo? Então isso é a frequência, ó, é 3 Hz. O que é que isso significa? Que passou 3 pulsos desses aqui, ó, em 1 segundo, né? Por 3 Hz, o que a gente chama de frequência.
Como é que ela é calculada? A frequência é calculada, 1 sobre o inverso do período. A gente ainda não viu o que é o período, né? O que é o período? É o tempo necessário para que ocorra um pulso, certo? Um fenômeno desse aqui, ó, por exemplo, a frequência é quantos pulsos desses passam em um segundo. E o que é o período? O tempo necessário para que passe uma onda dessa, ó, um pulso desse, certo? Ó, a primeira questão diz o seguinte, ó, é sobre a energia, né? A figura ao lado mostra 3 ondas se propagando, essa é a atividade 3, ó, do mesmo meio com amplitude diferente. Qual delas tem mais energia? Pronto, ó. Como é que está aí desenhado na terceira questão? Ó? Ele colocou uma onda assim, ó, aí uma onda maior e uma maior ainda, né? Continuando, ó. Vamos falar uma corda. Concorda, pessoal? Se eu colocar pouca força na corda, ela vai fazer o quê? Ondas pequenas. Se eu for aumentando a força, ela vai fazer cada vez o quê? Ondas maiores, né? Então, a amplitude aqui, ó, está relacionada com quem? Com a energia que foi aplicada. Então, nesse caso aí, ó, da atividade 3, quem tem a maior energia é o C, né? É a última onda, certo? Então, seguindo aqui, ó. Uma maneira também de definir o período seria desse jeito, ó. Portanto, a frequência de uma onda é a mesma frequência de fonte que a produz. Já o período T de uma onda é a medida do tempo necessário para que 2 cristas ou 2 vagos consecutivos passem por um mesmo ponto no espaço. Ou seja, esse pulso aqui, ó. Percebam, ó, tentem enxergar esse pulso aqui, ó, para cima. Ou seja, se esse, vamos supor que esse aqui passou nessa parte, e para que esse outro comece a passar aqui, como se fosse um cronômetro, ó. Esse primeiro passou, aí o cronômetro começa, e esse aqui parou. Pronto. Esse tempo, esse intervalo aqui é o que a gente chama de período, que é o meu T, ó. Certo? Deixa eu apagar. Então, recapitulando, ó. Período é o tempo que demora entre 2 vales ou entre 2 cristas, né? Vamos supor que esse vale vai passar aqui, ó, nessa linha. Eu apertei no cronômetro. Quando esse aqui passa de novo, eu aperto de novo. Então, esse tempo que passou é o quê? O período, é o meu T. E a frequência é a quantidade de pulsos que passam por segundo. Vamos supor que em 1 segundo passou 3 pulsos desse, então tem 3 Hz. Passou 100, então tem 100 Hz, que é 100 pulsos por segundo. Bem, pessoal, então para a gente aplicar esses conhecimentos que a gente acabou de ver, ó, de amplitude, período, lambda, que é o tamanho aqui de onda, né? O tamanho da onda, não o comprimento dela, né? O tamanho da onda a gente associa a amplitude, né? Vamos resolver a atividade número 4. Observem aí que a atividade número 4 diz o seguinte, ó, a figura a seguir mostra a onda de uma corda em um dado momento. O pulso percorre 24 centímetros em 3 segundos. O pulso percorre, então está falando de velocidade, 23 centímetros em 3 segundos. Pronto, a primeira coisa que ele diz para a gente é a velocidade, né? 3 centímetros, 24 centímetros em 3 segundos. Com a ajuda da figura, sabendo que o lado de cada quadrado corresponde a 1 centímetro, determine a primeira pergunta, ó, a amplitude da onda. Aí tá cheio de quadradinho aí, ó, observem no slide, né? Ó, tá cheio de quadradinho. Quem que vai ser a amplitude? Basta eu contar o quê? Os quadradinhos aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Então, pessoal, é como se tivesse um quadradinho aqui, outro aqui, ó. 1, 2, 3, ó. 3 quadradinhos. Então, quem é a amplitude da onda? É a minha primeira questão, né? A amplitude da onda vai ser 3, ó. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui na segunda. Na segunda, ó, qual o comprimento de onda? O que é o comprimento de onda? É o nosso lambda. Aqui é a amplitude, o comprimento.
É o espaço entre um e o outro. Ó. Porém, no desenho não tem como eu fazer isso aqui, ó, entre dois vales, que é a parte mais baixa, né? O desenho, como se eu tivesse capturado essa parte aqui, ó, do desenho e enchido de quadradinhos, né? Então, basta eu contar o quê? A quantidade de quadradinho que tem daqui, ó, até onde? Até a outra crista, certo? Aí no desenho da tabela. Então, quando a gente conta, pessoal, tem 16 centímetros, certo? Aí o que ele quer saber agora? Seu período. Ah, ele quer saber o período, ó, que é isso aqui, ó, né? Esse tempo aqui, ó, o tempo que demora para passar entre duas cristas. Aliás, vamos utilizar essa parte de cima, que é igual o desenho de vocês. As duas partes de cima. Como é que a gente vai fazer? Ele disse, ó, que 23 centímetros passou 23 centímetros em 3 segundos. Aí eu quero saber quanto é que vale o comprimento? Esse 16 aqui, ó. Vou até fazer assim, ó. 2. Aqui é meu lambda. Não é 16 centímetros? É. Então, e agora? Como é que eu vou saber quem é o meu período? Pessoal, ó. Meu período, se é 16 centímetros, basta fazer uma regra de 3. Ó. Se 23 centímetros percorreu em 3 segundos, eu vou até colocar mais assim, ó. 16 centímetros vai demorar quanto tempo? Aí eu faço, ó, x vezes 23x, né, ó, é igual a 16 vezes 3, ó, né? Então vou aqui, ó, 3 vezes 16, 3 vezes 6, 18, 48, né, ó. Então aqui vai dar 48 dividido por 23, ó. X é igual a 2. Vamos botar que seja 2, o mais aproximado, ó. Certo? 2. Ou seja, o tempo que ele demora para ir de um vale a um vale ou de uma crista a uma crista é de 2, ó. Certo? Então, meu período é 2. Só apagar aqui. Fiz só uma comparação, né? Peguei os 23, ó, e coloquei, ao invés de 23, coloquei 16, ó, para saber quanto tempo demora. No caso é 2. Então, meu período na questão 3, como eu acabei de fazer, ele vai dar 2. Período igual a 2. Né? Aí, por último, ele pergunta o quê? Na mesma questão, na questão 3, ele quer saber a frequência. Agora ficou fácil. Frequência. Né? Quem é a frequência, pessoal? A frequência não é o inverso do período? Quem é um período? 2. 1 dividido por 2 é igual a 0,5 Hz. Certo? Ou seja, a cada meio segundo passa um pulso, né? Então vamos lá. A gente já sabe o que? A amplitude, o comprimento de onda, que é o lambda, o período e a frequência. Certo? Ou seja, já resolvemos uma questão completa, né? Envolvendo todas as características da onda. Lembrando, pessoal, lembrem que o período é a distância entre dois vales ou duas cristas, né? O tempo que demora para passar dois vales ou duas cristas, né? Então vamos agora ver o próximo tópico, né? Bem, pessoal, ó, então no caso faltou o último tópico, que é o que? Calcular a velocidade da onda, certo? A velocidade da onda ela pode ser calculada de duas formas. Ela pode ser calculada pelo lambda dividido pelo período ou então pelo lambda vezes a frequência, certo? Basta fazer as substituições. Lembrando, lambda é a distância entre duas vales, entre duas cristas. Período é o tempo que demora para passar duas cristas ou dois vales, certo? Então vamos lá, ó. Vamos resolver uma questão, ó. O exercício de número 5, ó. Uma onda de rádio transmite em uma frequência de 1000 Hz. Opa, então me deu o que? Frequência. 1000 Hz. Lembrando que as ondas eletromagnéticas se propagam com velocidade aproximadamente de 300 mil km por segundo. Opa, ele já deu a velocidade. 300 mil km por segundo, ó.
certo? Determine seu período e seu comprimento de onda. Opa, quer saber quem? Meu T, ó. E quem mais? E o lambda. Pronto. O T é fácil achar. Por que o T é fácil achar? Porque o T, né, é o inverso do período. Então, eu tenho que o meu T é igual a 1 sobre a frequência, né? 100 mil. Isso aqui basta fazer o quê? Voltar 1, 2, 3, 5 casas. Ó. Então, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0,001 segundos. Ó. Pronto. Já achei que é meu período, porque é o inverso da frequência. Certo? E quem é que vai ser minha velocidade? Ó? Minha velocidade aqui, ó, deu 300 km por segundo. O meu lambda, que eu quero saber quem é o comprimento, não é? Então, se ele percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo, ó, vou comparar. O T não é o período de passar 2 cristas ou 2 vales, né? Não é o tempo que demora para passar uma crista e depois a outra? Exatamente. Se é uma crista e depois a outra, é exatamente o meu lambda, que é o comprimento de onda, que é a distância entre 2 cristas. Ó. Então, se ele percorre 300 km em 1 segundo, em 0,000 segundos, 0,00001, ele percorre quantos quilômetros? Né? Aí eu vou saber exatamente quem é meu comprimento aqui, ó, né? Então já sabemos aqui, ó, que é 0,001. E aqui vamos descobrir agora, multiplicando esse número por esse, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Vou passar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Ficou 1 certinho. Né? 1 vezes 3, 3. Ó. Então, meu comprimento de onda é 3. 3 o quê? 3 km, né? 3 quilômetros, ó. Certo? Você vai fazer com calma, isso aqui é só costume, ó. Eu só apliquei fórmula, né? E fiz direitinho. A divisão aqui parece difícil, mas não é. É só faltar quantas casas, ó? 5 casas, foi o que eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Só isso. E na multiplicação? Como é multiplicação, aqui é como se você estivesse multiplicando por 100 mil, ó, os 5 zeros, ó. 5 casas. O que é que eu faço? Ando 5 casas para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 1 normal. 1 vezes 3, 3. Ó. Então, meu comprimento de onda é 3 quilômetros. Bem, pessoal, então vamos agora para o nosso último exercício, certo? O desafio, é a questão desafio do material de vocês. Ó. O ouvido humano consegue ouvir sons entre 20 Hz e 20 mil Hz, aproximadamente. A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Então, vamos anotar a velocidade. Ó. Então, temos que a velocidade do som é igual a 340 metros por segundo, né? Certo. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir tem comprimento de onda. Ele quer saber o quê? O comprimento de onda, que é o comprimento de onda, nosso lambda, né? O máximo, né? Qual o comprimento de onda máximo, mais agudo? É quando a frequência, o ouvido humano escuta de quanto a quanto? Ele escuta de 20 Hz até 20 mil Hz. Então, o mais grave, o mais agudo, né? Qual é? Seria o de 20 mil. Ó. Certo? Então, o que ele quer saber? É o comprimento de onda. Ó. Então, vamos lá. Ó. Como é que a gente, relembrando, como é que a gente pode calcular a velocidade utilizando a fórmula, né? A gente tem que utilizar a velocidade em algum canto. Né? Relembrando, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Certo? Quem é a minha velocidade? Ó? 340. Meu comprimento de onda é o que eu quero saber e minha frequência é 20 mil Hz. Ó. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então vamos ter um lambda
igual a 340 dividido por 20.000. Ó. Corto os últimos zeros, né? E vamos agora. Vamos fazer agora o que? Essa divisão aqui, ó. Certo? Vamos ver quanto é que vai dar. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só um instante, pessoal. Mais som ouvidos. Olhando se os dados estão corretos. Pronto. É isso mesmo. Então eu tenho velocidade igual ao comprimento de onda vezes a minha frequência, ó, que é 20.000 Hz. Né? Então ele quer saber qual é o comprimento de onda. Então como é que eu vou fazer? Vou dividir 34 por 20.000, por 2.000, ó, certo? Então vamos lá, ó. 2. Não, pessoal, que na verdade ele quer saber o som mais agudo, ó, por isso que eu estou me confundindo. Se ele quer saber o som mais agudo, não é 20.000 Hz, é 20 Hz, ó, que é o menor. Não é o mais grave, é o mais agudo. Então, o som mais agudo é 20, ó. Então, só apagar esses três aqui. Por isso que eu estava me confundindo aqui, ó. Fica 20. 340 dividido por 20, ó. Vamos lá. 340 dividido por 20, ó. Corto 0 com 0, né? Aqui, ó, 0 com 0. Aqui vai dar 17. Né? 2 vezes 17, 34. Deu certinho a conta. Pronto, então deu 17, ó. 17 o quê? Metros, ó. Se fosse quilômetros por segundo, ia ser 17 quilômetros. Como tem metros por segundo, isso aqui dá igual a 17 metros. Certo? Lembrando, por que foi que eu troquei isso aqui e não coloquei o de 20.000? Porque ele pediu na questão qual o som agudo, ó, né? Aliás, qual o som mais grave, né? O som mais grave, pessoal, é o que tem menor frequência. Nós vamos ver essa questão da frequência, som agudo, som grave, bem direitinho, mais na frente, certo? Então vamos ter um som grave mais o que? Com 20 de frequência. Quanto mais vai aumentando a frequência, mais aguda vai ficando o meu som, certo? Quanto menor a frequência, mais grave. Então, só fiz a substituição, né? Substituir a velocidade, comprimento de onda, que é o que ele quer saber, que é o lambda, vezes 20, ó. Passou dividindo, deu 17, certo?